Vou abrir aí, né? Tá, obrigada. Bom, a convite do Marcelo Vide e do Copa, assumi a gerência de esportes terrestres em março desse ano. E, na verdade, foi uma reaproximação do clube, né? Nunca deixei de estar aqui presente no clube. Claro que, inicialmente, desde os 6 anos como ginasta, mas depois que eu encerrei a carreira, de fato, só mesmo como laureada do clube, e não tive nenhum, nesse período mesmo, depois de encerrar a carreira de ginasta, não tinha tido nenhuma outra experiência profissional com o clube. Então, sou relativamente recente como profissional. E está sendo uma experiência muito boa, é um ambiente que eu me sinto bastante à vontade desde o primeiro dia, e não só por todas as lembranças, mas por causa da equipe também maravilhosa de trabalho que a gente tem, e uma oportunidade incrível de desenvolver também esse trabalho, um bom trabalho. Bom, a gerência de esportes terrestres, inicialmente, ela estava designada para cuidar da ginástica, do vôlei e do tênis, que embora hoje não tenha uma equipe de competição, ele sempre está ali embrionário, com perspectivas e dentro de um planejamento. Depois, no decorrer já dos trabalhos, a gente entendeu que o projeto, por ser um projeto incentivado, que contempla a ginástica e o judô, né, então também o judô caberia, né, dentro desse acompanhamento mais próximo. Então hoje eu cuido do judô, da ginástica, do vôlei ainda como coletivos, quem sabe um dia a gente rearruma isso aí, e do tênis ainda que não tenha, ele continua nas nossas cabeças, porque a gente pensa nele, seja na hora de elaborar um projeto de incentivo federal, seja na hora de elaborar um projeto para a CDC, visando equipamentos, enfim. Então, a gente, quer dizer, no caso do tênis até existir, né? Mas, então não sai da parte teórica, pelo menos. Do ponto de vista prático, então, em março, a ginástica estava com uma equipe que ela pôde ser mantida desde o ano anterior, né? A gente tinha o nome já como Rebeca, como Letícia Costa, como Maria Cecília, Isabelle, né? A equipe de ginástica artística feminina que faz parte da seleção brasileira, mas ainda não tínhamos o grande nome que é a referência para todas as ginastas, que era a Jade Barbosa. Nesse momento foi iniciada assim, uma conversa, né, até partindo muito do próprio Ricardo Pereira, que sempre treinou a Jade, e também depois de uma visita minha, onde elas estavam treinando lá em Três Rios com a seleção brasileira, e vislumbrar assim, a forma física e atual e a maturidade que ela alcançou nesse momento, e realmente eu voltei bastante bem impressionada, e foi então que a gente trouxe essa possibilidade de volta para o Flamengo. O Flamengo entendeu que a Jade era um nome que tem identidade com o clube, que se havia então esse interesse mútuo, realmente não teria porquê ela não retornar ao clube. E de fato foi o que aconteceu. Nós conseguimos mostrar a ela que o trabalho sério do clube como um todo, e em especial da gerência, trazendo realmente todos os esforços possíveis para alavancar de novo a ginástica do clube, futuramente trazendo equipamentos, né, reerguendo o ginásio. Na época, então, em março, ainda não tinham voltado para o ginásio, então ainda estavam uma sala lá atrás, né. Depois disso, a gente teve até um outro percurso aí que eu já vou chegar lá, mas então tudo isso foi conversado e essa perspectiva foi boa para ela também. A vontade dela era muito grande de retornar ao clube, e acho que foi um retorno positivo. Depois disso, a ginástica conquistou o Campeonato Brasileiro por equipes, então isso foi também já um momento assim, de bastante felicidade, né, de poder realmente, com o reforço da Jade e com toda a equipe, as meninas realmente em forma, conquistarem lá em Aracaju. Foi importante também, e aí até eu presenciei a postura dela como líder da equipe. Teve um momento que ainda
estava assim, era a primeira competição de todas juntas novamente, depois de tudo que aconteceu, e ela assim, exerceu essa liderança de uma forma muito positiva com as meninas, que não que se submeteram ou se subordinaram, mas que realmente reconhecem nela isso, embora cada uma tenha a sua personalidade, mas está funcionando muito bem. E então foi um sucesso lá. Individualmente também foram muito bem, nós tivemos um pódio só Flamengo, aí tinha a fotinho aí, o pódio da paralela, todas três, primeiro, segundo, terceiro, né? E de fato, realmente, a ginástica artística rubro-negra se mantém nessa história com a seleção brasileira, né? Sempre com ou o nome principal da seleção, ou com boa parte da seleção, e eu acho que esse deve continuar sendo o objetivo da ginástica feminina. E a masculina sempre não teve assim tanto percentual assim, de presença na equipe masculina, mas também porque a equipe masculina demorou a se sobressair mais internacionalmente. Mas depois disso, né, nós tivemos sempre alguns ícones. A ginástica artística masculina não está descartada do Flamengo, então assim, hoje a equipe de base ela segue um trabalho, é um trabalho que precisa de reforços, não só de atletas, como também de treinadores, e uma reformulação do programa. A gente tomou esse ano também como um diagnóstico, não só para a ginástica, mas também para o vôlei, né? O judô, ele mais ou menos caminhava com um ritmo, mas agora ele também parou para pensar como é que ele estava indo e tomou decisões nesse sentido para o ano que vem. Então, priorizar as equipes de base, seja sub-23, sub-21, sub-18, ao invés de ter muitos atletas sêniores, por exemplo. Então, assim, é uma nova estratégia que o judô também está adotando nesse sentido, com nomes importantes também para 2016, mas como o Vitor já tinha comentado, o foco pensando já em 2020, 2024. Ginástica, precisamente 2024, porque 2020... 3 ciclos. Não, na verdade, 2016 a gente já está nesse ciclo e já temos participação, cerca de 50% da seleção, pelo menos, até o que a gente possa assim, prever, é o que a gente garante assim, do Flamengo, na feminina, claro. Na masculina vai depender do projeto, a gente tem perspectivas, não tem hoje assim, o nome certo ou a vinda certa de alguém do masculino, mas é algo que não é descartado e pode estar previsto, né? Foi planejado a vinda de 1 ou 2 ginastas. Se isso vai acontecer, depende da captação dos recursos, depende também da realização do projeto aprovado da CBC, que é equipar o ginásio, né? Hoje o ginásio de ginástica, estou misturando as 3 modalidades, vocês estão acompanhando, né? Aqui na minha cabeça funciona um pouco assim, de manhã atende um, de tarde outro, mais à tarde outro, então tem funcionado assim, tem funcionado bem, acho que é uma dinâmica boa. Enfim. Então, o ginásio do Cláudio Coutinho teve ainda, depois que a gente veio, a gente precisou se deslocar um tempinho ali no Togo, e até foi assim, aí foi realmente reviver a história, porque a ginástica começou no Togo, né, na minha época. Aí alguns me perguntam, puxa, mas vamos voltar para um quadrado? Assim, mas desse quadrado aqui saíram olímpicos, tá? Alguns olímpicos, no feminino e no masculino. Obviamente que não é hoje o ideal de um treinamento, e a gente sabe que nem hoje, a situação hoje do Cláudio Coutinho é do alto nível de treinamento, porque hoje a ginástica sem o fosso, ela é muito difícil de ser desenvolvida no alto nível. Então, por isso foi escrita na CBC esse projeto de equipamentos, e aí junto com os equipamentos, um deles é o fosso, né, que é vários tipos de espumas colocadas, né, superpostas, mas também com proteção, um tipo de espuma adequada, de chamas, etc e tal, bem na verdade, assim, acho que a diferença da anti-chamas é que ela não vai inflamar, na verdade ela vai encolher e não vai propagar tanto, né, do ponto de vista dela. Mas aí, né, uma vez acontece, a gente já fica... Mas enfim, bom, fora isso, nesse final de ano tivemos conquistas no judô,
positivas, a equipe campeonato estadual, adulto também, estadual, até na ginástica feminina que está com muita dificuldade, já foi falado aqui a respeito das federações, que tem falta de recursos e tudo mais, então é um drama para conseguir realizar um estadual, né? Isso para a gente é ruim, né? A gente precisa de competições também na base para motivá-las, então a gente já está pensando também no nosso programa, não só da ginástica, mas especificamente da ginástica, nesse programa ter mais avaliações, mais amistosos, mais propostas de apresentações, porque assim a gente consegue ter, né, que elas se coloquem mais ao público, porque depender só de um campeonato estadual no final do ano é muito pouco para uma equipe que treina, né, diariamente, 3, 4 horas por dia, etc. Né? Fora isso, já fui falar das fontes de recursos, então especificamente judô e ginástica estão na parte da autossustentabilidade, né? E acho que a previsão e a meta é manter isso, né? E a gente está com bastante perspectiva positiva para o ano que vem, tendo o ginásio completo aí e uma boa projeção para... E também o judô também tem equipamentos sendo adquiridos, que são os dojos. Edson vai poder falar mais a respeito desses projetos de equipamentos, né? Então a área do dojo, a área do judô, dentro do projeto do Comitê Olímpico Americano, vai sofrer uma reforma, então assim que já vai ser inaugurado, né, os vestiários do Wesley Maurício, em seguida vão iniciar as reformas dos vestiários do Togo, que a exemplo da academia dos atletas é coisa assim de 20 anos ou mais, então vai sofrer essa reforma, e com isso o ginásio, que já tem um piso novo, com esses vestiários ele ganha um novo ar realmente e começar o ano assim, né, a melhor coisa que tem. Então, com rouparia, com tudo bem projetado, com os lockers lá dos atletas, então assim, começa até a se estimular ainda mais. Além disso, o vôlei ganha bolas de vôlei novas, com lançadores de vôlei, que eu acho que é difícil ter algum clube que tem aqui, só a seleção brasileira lá com o Bernardinho que tem. Então, quem sabe isso possa melhorar ainda mais a performance. Com a sala, com o centro de condicionamento e força, isso vai passar a integrar o programa de vôlei também, então acho que isso só tende a fortalecer o programa técnico das modalidades nessa sala, né? Está todo mundo usando. Agora no final o vôlei não vai usar tanto, porque ele está terminando a sua programação, mas para o ano que vem isso vai fazer parte do programa técnico. O judô, por sua vez, que já fazia um trabalho de preparação física, na verdade só está aproveitando ainda mais a sala, porque aí consegue ainda preparar, porque ainda tem seletivas até o final do ano, né? Então, o que mais que eu posso falar para vocês? Nós temos cerca de hoje, as equipes de base de mirim, na ginástica de mirim a adulto, cerca de entre 40 e 50 atletas. A verdade é que a gente precisaria ter um pouquinho mais para poder seguir mesmo com as equipes com condição, a gente sabe que vai afunilando, né? Então cerca de 60, seria 60, 70. E no judô nós temos cerca de 60 judocas, assim, atualmente, né? Ele pode variar também até 70 ou 80 judocas, atletas para o ano, em termos de novos atletas também. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma coisa que me intriga muito, isso falando, por que aquela grade lá no judô? Não entendo até hoje porque aquela coisa é tão feia aquilo lá. Então, eu abri o parênteses e não falei, né? Então, essa é uma área, depois do Togo, então, já está sendo projetada pela arquiteta para ser aprovada e ser reformada com os recursos do Comitê Olímpico Americano. Então, a área, inclusive, tem uma área que é pouco utilizada, né? Porque tem uma parte assim que é externa, então na verdade vai ser expandida, e onde está a academia velha, né, hoje, antiga, ela vai se tornar também a área de dojo, e aí certamente vai ter outra parte visual, né, o vidro, ou enfim, outro vai seguir o padrão da academia, da sala de... Pensa que é toda uma mesa, né, o padrão da academia. Assim como da ginástica, são os aquários, os esportivos, exatamente. Legal. Eu vi da palestra do Pedro, que tem a parte de escolinhas, né, base, e depois os atletas são instrutores. Aí as escolinhas, né, que no caso formam essa Sempre Flamengo, né? E a escola de esportes está escola de seguindo? muito bem.
Isso, não, a gente também demorou. Eu aqui 14 anos, né? Eu sempre Flamengo. No caso, o número de alunos está satisfazendo, está havendo captação, as pessoas estão se interessando ou não, como é que está a comunicação disso? Não, se a gente pegasse ali o gráfico do João Paulo, que é o supervisor das escolas, a gente já ia ver assim, um salto bem grande, porque primeiro a escola tinha acabado a ginástica, né, por causa do fogo. Depois ela ficou durante um bom tempo escondida mesmo, literalmente escondida. Era difícil até de quem sabia que ela não tinha acabado, de chegar até lá e continuar lá. Então, no momento em que ela desce de novo, ainda que sem as condições ideais do alto nível, que ela desce para cá, voltou a vida normal. Então, começou a entrar mais gente. E agora, assim, eu acho que realmente a gente sente também no próprio mercado esportivo, assim, maior procura pelas escolas de esporte, né? E aí é sempre o Flamengo tem essa vantagem pelo histórico, né? Mas, assim, aí a ginástica do Flamengo, a parte das escolas de esporte, sempre foi muito procurada, né? E a gente pretende, claro, assim, incentivar. Então, com essa linha, com essa filosofia de integrar junto com a equipe, e na medida em que a equipe passa a treinar de novo aqui, temos a equipe treinando junto com a escola, isso aí tudo é um atrativo ainda maior, né? Sem falar que a escola, com um programa mais bem definido, com os níveis, então a gente tem as turmas hoje definidas, tem de iniciação, tem nível intermediário, tem nível avançado. Ano que vem, a partir do ano que vem, tem a pré-equipe que vai fazer essa transição para a equipe. Então a gente acredita que tudo vai se tornar um ciclo virtuoso, né? Em que uma coisa alimenta a outra. Então a gente passa a conseguir olhar para a escola e ver talentos na nossa própria escola. Embora a gente tenha também assim, o programa de avaliação e seleção de talentos, que é as famosas peneiras, assim, em todas as modalidades, mas é porque às vezes você precisa para uma determinada categoria de um grupo de atletas novos para poder fazer o trabalho. Mas ela é específica, ela tem restrição de idade, etc e tal. Eventualmente a gente recebe aqui gente para vir para essa semana mesmo. Nós recebemos três pessoas para fazer teste na ginástica. Mas dependendo da idade, dependendo da situação do desenvolvimento e tudo mais, ela não vai direto para a equipe. Então nós recomendamos a escola de esportes e ela com esse programa bem definido, ela consegue chegar num nível que ela vai conseguir melhorar na escola de esportes, ter outra oportunidade de avaliação lá na frente ou simplesmente continuar se desenvolvendo no esporte, né? Porque a gente sabe que a medalha olímpica não é para todos. Então, mas pelo menos ela consegue se desenvolver no esporte. Eu acho que esse também é um dos vieses que pode acontecer, né? Mas essa escola de esporte, ela está restrita aos muros da grade ou pretende expandir, botar dentro de escolas, dentro de outros clubes? Através daquele projeto, talvez o social, né? Isso aí vai depender de como que, se alguma empresa vai querer, né, aportar, etc e tal. Mas hoje a escola de esportes, ela está aberta aos sócios do clube, mas tem uma modalidade de sócio, que é o sócio contribuinte menor, que ele pode sim matricular na escola, né? Ele vai pagar a mensalidade do clube, pagar a mensalidade da escola e frequentar aquela modalidade que ele deseja frequentar, né? Ele não tem todos os direitos do sócio patrimonial, enfim, outros direitos. Só para complementar, dentro daquela busca da excelência, uma das ideias é que cada modalidade tem sua metodologia, né? Tem que buscar aí algum certificado, né, em cima dessa metodologia. Aí sim pensar em ter uma escola de ginástica ou de basquete ou de natação fora, você tem que ter toda a metodologia pronta, né? Quase assim, como se fosse um manual padronizado daquela modalidade. É um caminho, mas é um caminho demorado. Por exemplo, minha filha estuda no Notre Dame, e lá se implantou-se lá mais um centro esportivo, Ramiro. Só que as aulas são horríveis. Por que não podia o Flamengo ter algo assim, entendeu? Para oferecer um serviço de alta qualidade, não só nessa escola, mas em outras. É como se fosse uma franquia, né? Aí, assim, primeiro tem assim, a prática é muito bem elaborada e com metodologia padronizada aqui no Flamengo. A gente tem muita procura do basquete, mas eu só posso pensar fora dos muros a partir do momento que a metodologia está certinha, padronizada. Isso aí é um tempo. Mas espera se chegar a isso, ou já tem um plano de Não, com esse projeto também de integração de ciência mesmo, é um grupo que assim,
assim, a ideia era esse cada modalidade com a melhor prática, de modalidade. E aí sim, você, você tem, eu diferencio muito escola e base. Na verdade, assim, a gente tem que ter em alto nível desde a escola. Não, a escolinha é daquele jeitinho. Não, é de alto nível desde a escola. E aí você tem que buscar, assim, metodologias, modernas, porque às vezes a metodologia da minha época que eu jogava mirinha é diferente da agora, até para tecnologia, assim, é um caminho, mas assim, não é prioridade, a prioridade é manter a excelência, não, buscar a excelência na nossa escola, depois sim, a gente vai pensar fora do uma pergunta mais de quem é apaixonado. Há algum projeto, algum desejo do vôlei ter um time profissional? Não, desejo, aspiração, algo que seja tangível. Não, assim, todas as modalidades, quando eu coloco lá escola, base e ponta, Não, é o desejo, claro. Eu não quero que você vai ter mais modalidades olímpicas? Hoje a resposta é não, porque a gente tem 9 modalidades, não existe clube que tem. Você vai no Real Madrid, Barcelona, só tem 4 modalidades. Então, 9 é muito grande. Agora, cada modalidade que você tem uma equipe de ponta é uma sequência natural. Natação, voltar a ter uma equipe de ponta, uma sequência desses. Aí, então, voleibol. A ponta ali é esse adulto profissional. Eu penso assim, porque o vôlei acho que é um dos esportes com mais visibilidade no país, entendeu? E a Superliga, bem ou mal, ela ainda continuou, o sucesso da NBB também. Então eu, 2000, 2001, vivi aquilo com a Virna e tal, aquela coisa toda. Legal. É mais um desejo. Quem sabe, junto com a Arena McDonald's de Beijinho. Então, exatamente. Está assim no nosso. Exatamente, as coisas às vezes vão ali e daqui a pouco estão lá juntinhas lá na frente. Mas assim como o Vitor também falou, né? Um passo de cada vez. A gente não pode perder essa perspectiva desse desejo, mas também tem que tocar a realidade aqui. A realidade hoje também é estruturar a base, já que o vôlei ainda não tem, né, aproveitar para reestruturar e fazer o trabalho natural. Talvez que é um outro esporte com bastante visibilidade. Luiz, olha só, é muito cruel analisar. A gente está há pouco tempo das Olimpíadas, né, nossa cidade, nosso estado, no Rio. É muito cruel analisar esse panorama que a gente vai chegar nas Olimpíadas com pouca expectativa olímpica, o Flamengo. Na minha época, vou falar isso, né? Eu sou prodígio. Mas na minha época era muito legal chegar nas Olimpíadas porque a gente tirava onda como rubro-negro, né? Então isso é muito. Então você vai chegar nas Olimpíadas, eu queria que você fizesse uma análise do que a gente tem hoje, porque, mais uma vez eu volto, quando eu for para as redes sociais, as pessoas vão me perguntar, e as Olimpíadas? E o Flamengo? Então eu preciso de. Eu gostaria que você desse os nomes para a Olimpíada. Bom, no judô a gente tem assim, tem a Bárbara Limo e a Daniele Carla, além do Juan Esquerdo e do Gabriel Mendes, mas são novos, né? Então assim, mas são pessoas que de repente despontam. Nomes importantes, principalmente as duas do feminino, são nomes que hoje estão bastante na mente da técnica da seleção brasileira, que é a Rosicléia. Mas ela conta porque ela é família. Exatamente. Não, mas acho que nesse momento também, assim, ela é bastante. Ela é profissa. Exatamente, nesse sentido também, porque ela sabe que ela precisa ver o que é melhor para o Brasil. Se ela está vendo que o melhor para o Brasil é o melhor também para o Flamengo, né? Que bom que conseguiu casar. E na ginástica? Na ginástica nós temos hoje 12 meninas convocadas, assim, né? Mas sabemos que vão ter cortes de lá para frente. Hoje é uma incógnita, né? A gente pode dizer assim que realmente, talvez a gente possa falar que metade da seleção vai ser Flamengo, ou mais da metade vai ser Flamengo, ou apenas 2 vão ser Flamengo, entendeu? Das 6, né? Das 5 mais uma da reserva e tal. Então, por quê? Porque a ginástica ela é cruel também nesse sentido, né? De tá todo mundo bem, depois amanhã não tá todo mundo bem, de repente uma lesão, etc e tal. Mas ano que vem é um ano, elas estão com a programação de recuperar, né? No início do ano.
tem o Pan-Americano, que em tese para elas eu acho assim que mais do que resultados é uma questão de sentirem como estão, ganharem confiança para irem para Mundial em outubro, que esse sim é o pré-olímpico, é tudo ou nada, né? Então elas têm que ir como se fosse a Olimpíada delas, né? E aí depois respirar para 2016. Mas eu acho assim que eles têm Letícia e Rebeca como os nomes mais certos, né? Eu falei Letícia não, Jade e Rebeca como os nomes mais certos. Letícia, Maria Cecília e Isabelle com nomes assim que vai depender muito delas, né? E a Julie, as 4. Depende muito delas. Tawane tem que correr muito atrás, mas assim, as 4 depende de como elas vão estar de cabeça, de físico, técnica, né? Então assim, mas tem chances, não digo que não tem chances, né? Mas, e, bom, o vôlei a gente não tem o que falar, assim, para as seleções tem um ou outro mesmo, ainda tem muito que discutir, como o Vitor falou, assim, até mesmo uma convocação de seleção carioca e tal, sem critérios, não dá para ter critérios objetivos. Como não dá para ter critérios objetivos? Ainda que sejam mais objetivos para cortar do que para convocar, você pode convocar, né, ou vice-versa, mas assim, algum critério objetivo tem que ter. Não posso convocar mais de 50% da seleção do meu time, porque eu sou o técnico daquela seleção, né? Sei lá, eu acho que fica tão estranho. Então, alguns critérios a gente está tentando discutir, mas a mudança de pensamento das pessoas é difícil, né? Então, às vezes você tem que... O que mais? Mais alguma coisa? Não, tudo bem? Agora está no outro lado. Como é que está sendo assim, a relação dos atletas que você tem gerência sobre a situação do Flamengo, essa mudança, agora entrando no projeto de captação? Como é que está isso? Não, acho que está sendo bom, embora a gente tenha, acho que todos os gerentes têm assim, bastante liberdade de falar diretamente com o atleta, e alguns até a gente precisou, como a Jade, negociar pessoalmente para voltar e tudo, mas a gente tem sempre a comissão técnica e a nossa fala também é muito mais com a comissão técnica e da comissão técnica com os atletas e por aí faz a ponte de volta. Mas, então, está sendo todo um processo para todo mundo. Então, eles estão vendo também que o clube está buscando mais seriedade, que o clube está buscando honrar seus compromissos de maneira mais séria, com documentação, com formalização. E, aliás, isso está sendo, até tenho dito assim, que isso está sendo um grande legado também para os clubes, né, que querem continuar nesse lado certo da vida aí, né, com certidões negativas e tudo mais. Então, assim, o clube todo está se ajeitando e eu acho que está sendo percebido isso pelos atletas como uma coisa positiva, porque, mas ao mesmo tempo, como o Vitor falou, né, são direitos e deveres. Então, assim, né, conduta, né, em breve vai sair o manual do atleta, o manual do profissional, coisas que uma empresa também tem o seu manual de conduta ética dos profissionais e tudo, porque, né, passa a ser interessante que todos saibam, né, o que está sendo exigido, o que está sendo cobrado, o que está sendo oferecido, o que está sendo, né, ofertado, enfim. Então, só para complementar a pergunta dele, a gente tem tido não só uma resposta solidarmente dos nossos atletas, como todo esse movimento, né, de uma nova estrutura, principalmente na parte de infraestrutura, porque a equipe técnica, a comissão técnica, eu acho que os recursos humanos fizeram milagre, né? É muito rico. Mas a gente sempre teve esse problema crônico de não ter uma sala de musculação, de não ter uma piscina adequada, um ginásio adequado. Então, a comunidade esportiva nacional, ela já tem esse movimento, quando ela já está ciente, está tomando conta de pé disso. E hoje, só para você ter uma ideia, você tem um exemplo que acabou de acontecer, o meu treinador veio até a minha sala, porque uma atleta do Minas, que é do Rio de Janeiro, é do Botafogo, foi para o Minas em busca de infraestrutura, está querendo retornar no ano que vem, uma atleta de ponta. Então, assim, você já está vendo que a gente vai ter piscina nova, que a gente tem sala de musculação e tem uma equipe técnica competente. Então, assim, isso dando um exemplo, mas existem vários exemplos nesse sentido. Eu acho que tanto internamente quanto externamente, esse trabalho já está começando Os atletas de ponta já estão sondando para ir. Principalmente a maioria daqueles atletas que saíram do Rio para Rio, São Paulo, para onde tinha uma estrutura melhor. A gente falou da Jade, né? A Jade tinha essa fome de voltar. Pessoal, queria agradecer muito papo. O Edson vai falar, a gente vai invadir um pouquinho